básicos até a parte principal e mais pesada da física, que é lá no finalzinho da matéria. Para começar a brincadeira, galera, a gente tem que começar falando sério. Vou pagar logo uma geral para todo mundo. Se liga na macumba. Para com essa babaquice de que física é difícil. Física não é difícil. Física é uma ciência e uma disciplina muito gostosa de se aprender. E com passo a passo, a gente vai desmistificar ela e vai tornar ela agradável para vocês. Para começar a brincadeira, a gente vai falar aqui, meus amiguinhos. Aliás, vamos começar brincando aqui. Nada de amiguinhos. Para mim, todo mundo é Clotilde e Jurema. Como eu não sei o nome de ninguém, minhas Clotildes e minhas Juremas. Para começar, a gente vai abordar os conceitos básicos da física. Para iniciar, física é a ciência que busca descrever todos os fenômenos que ocorrem na natureza, prevendo sua ocorrência e formando uma relação com o ser humano. Que relação é essa? Cada parte da física, cada ramo da física está associada a um sentido nosso. Vamos analisar. Primeiramente, os ramos da física. A óptica. Óptica está ligada à nossa visão. Estuda a luz e seus fenômenos, ou seja, reflexão, refração, são fenômenos da luz. Termologia, tato, temperatura e calor. Acústica, audição e voz, o som e suas propriedades. Nós temos também a mecânica, como vocês podem ver esse corpinho sexy andando de um lado para o outro, analisa o movimento dos corpos. Também temos aqui a eletricidade, que já a partir do século XIX, que estuda as propriedades elétricas da matéria. E também temos agora, já no século XX, a física nuclear, que estuda a constituição da matéria. Para começar a falar sobre isso, vamos entender as coisas básicas da física. Primeiro, composição do corpo e da matéria. Geralmente, e todo o corpo é formado por átomos. O átomo o que é? É uma partícula onde, no seu interior, no seu núcleo, eu tenho partículas positivas, denominadas prótons, e tenho partículas sem carga elétrica, zerada, os nêutrons. Como vocês podem ver, os prótons são positivos e os nêutrons negativos. Tem uma galerinha que fica sambando aqui fora, na eletrosfera, que são as partículas de carga negativa, conhecidas como elétrons. Os conceitos básicos da física são primordiais, então entendam bem isso. Matéria. Quando eu falo matéria, eu estou falando da composição de um corpo. Ou seja, matéria é tudo aquilo que compõe um corpo. E o que é corpo? Corpo é uma porção definida da matéria. Um exemplo, cadeira de madeira, madeira, composição daquele corpo que é denominado cadeira. Foi até aí? Ótimo, pessoal. Vamos lá. Duas coisas muito básicas na física são as unidades de medida. Eu tenho as unidades de medida de comprimento e tempo. São as duas unidades básicas. Elas são adotadas pelo Sistema Internacional de Unidades. Para a física, a unidade de medida de comprimento é o metro. Já a unidade de medida para tempo é o segundo. Simbologia. Metro, um M minúsculo. Segundo, um S minúsculo. Essas duas são as unidades fundamentais de medida para unidades de medida do Sistema Internacional. O quilômetro equivale a 1000 metros, ou seja, 10 elevado ao cubo metros. Já o centímetro, que é um submúltiplo do metro, equivale a 1/100º do metro, ou seja, 1 sobre 10 elevado ao quadrado metros, igual a 10 elevado a menos 2 metros. Já o milímetro, 1 milésimo do metro, ou 10 elevado a menos 3 metros. Já as unidades de medida de tempo, nós temos várias. Um exemplo. Para o Sistema Internacional de Unidades, nós já sabemos, adotamos o segundo. Porém, também podemos adotar, além do segundo, hora, dia, mês, ano. Todas essas são unidades de medida. Só que, para o Sistema Internacional de Unidades, nós vamos adotar o segundo. 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos, ou seja, 60 minutos vezes 60 segundos, eu posso afirmar que em 1 hora eu tenho 3.600 segundos. Já em um dia, eu posso afirmar que tem 24 horas. Se eu for transformar as 24 horas para segundos, eu vou ter que multiplicar 24 vezes 60 vezes 60, ou 24 vezes 3.600, que é igual a 86.400 segundos. Galera, preste atenção no que eu vou falar. É muito importante vocês se habituarem com essas unidades de medida.
porque toda vez que a questão do Enem pedir a vocês que adotem unidades de medida do sistema internacional, vocês têm que trabalhar dentro deste padrão. Mais à frente, durante o curso, nós vamos passando as outras unidades para vocês. Outra situação que acontece é a seguinte. Vamos treinar um pouquinho aqui. Vamos transformar, por exemplo, 1 metro em centímetros. Eu já sei que 1 metro tem 100 centímetros, devido ao quadro anterior. Também sei que 1 quilômetro tem 1000 metros. Mas olha só, se eu for transformar 1 hora em segundos, nota que a minha última unidade a ser multiplicada é a unidade que eu quero determinar. Logo, 1 hora é igual a 60 minutos, que multiplica 60 segundos, obtendo o valor de 3.600 segundos. Já se eu quisesse transformar 1 dia para segundos, eu teria que 1 dia igual a 24 horas. E 24 que multiplica 60 minutos, que multiplica 60 segundos, eu obtenho 86.400 segundos. Pessoal, dúvidas com relação a isso? Nós temos a nossa fanpage, que é o Enem Te Conto, e lá vocês podem colocar as dúvidas de vocês para que a gente possa trabalhar e responder elas, tá legal? Vamos continuar. Um termo muito importante para que a gente adote aí são os algarismos significativos. Gente, essa parte aqui, por incrível que pareça, apesar de simples, é muito importante. Porque ao longo do curso vocês vão trabalhar com valores que às vezes não serão exatos. E por aproximação, vocês têm que determinar eles. Prestem atenção nessa situação. Eu tenho um lápis diante de uma régua centimetrada. Eu tenho 2 observadores, o Chiquinho e a Clotilde. Clotilde está observando o lápis. Ela obtém a seguinte situação. Ao observar o lápis, de acordo com a posição do observador, eu posso obter medidas diferentes para o mesmo corpo. Clotilde observa o lápis e verifica que esse lápis tem 6,57 centímetros para ela. Está aqui. Chiquinho, melhor, Isaac, observa o lápis e vê que o lápis tem 6,58 centímetros. Olha só, preste atenção. 6,57 e 6,58 são meus algarismos significativos. Mas eu tenho algarismos corretos e duvidosos associados a ele. Preste atenção. Nessa medida 1, o algarismo que se repete com a medida 2 é o 6,5. São os algarismos corretos de uma medida e o primeiro duvidoso, algarismos significativos. Os corretos aqui, ó, são 6,5 para as duas medidas. Porém, o 7, que é meu último algarismo significativo, se torna o duvidoso. Ou seja, em algarismo significativo, tenho 3 casos nessa situação. 6,5 são os corretos e 7 é o meu duvidoso. Aqui, 6,5 são os corretos e 8 é o meu duvidoso. Foi, galera? Até aí tranquilo? Ótimo. Vamos continuar com essa bagaça. Se liga no que eu vou falar de novo, tá? Todo mundo que vai aprender física cria já de cara um bloqueio. Fala assim, porra, não gosto dessa parada. Física é difícil. Não se liga nisso. Para aprender, a gente tem que quebrar esse bloqueio. E só vai conseguir aprender se você tiver vontade de aprender. Se você falar para mim assim, porra, não gosto disso, cara, não vai rolar, eu vou falar para você, sabe o quê? Para de palhaçada. Tem que rolar, você tem que aprender. Vamos continuar aqui agora. Notação científica. Isso é muito importante. Por que é importante? A notação científica vai aparecer ao longo de todo o curso de física de vocês. Preste atenção no que eu vou falar de novo. Notação científica é importante pra cacete. Vai aparecer durante todo o curso de física de vocês. Seja na gravitação universal, na parte de gravitação, seja na eletrostática, na eletrodinâmica, a velocidade da luz, ou até mesmo, como lá no começo a gente estava falando, daquela galerinha dos prótons e dos maluquetes dos elétrons, o valor da carga elementar de cada um. Olha para cá. Utilizar a notação científica consiste em desdobrar o número em 2 fatores. O primeiro é chamado coeficiente e o segundo é uma potência de base 10 com seu respectivo expoente. Preste atenção. Um exemplo. 2
vezes 10 elevado à quarta. N, 2. A potência de base 10 continua. E o N minúsculo, que é o meu expoente, é o 4. Galerinha, vamos fazer uma pausa rápida aqui para consertar o microfone, porque ele está soltando aqui, está atrapalhando aqui a minha aula, tá? Só um minutinho só, volto já já. Continua com o gordo aqui depois, tá legal? Então, olha só, vamos continuar. Notação científica. Como eu estava falando para vocês, desculpe aí o probleminha com o microfone, tá? A gente teve uma situaçãozinha, só que eu tive que dar uma paradinha porque o microfone estava soltando e a gente trocou por um aparelhinho melhor agora. Vamos continuar. Preste atenção. Notação científica. Como eu estava falando para vocês, é extremamente importante vocês dominarem isso. Por quê? A notação vai ser utilizada na gravitação universal, na eletrostática, na eletrodinâmica, basicamente em toda a física. Se você cagar na cabecinha do seu professor que está aqui falando agora sobre isso, lá na frente o Enem vai dar uma pancadinha em você. Então se liga no que eu estou falando. Utilizar a notação científica consiste em desdobrar o número em dois fatores. O primeiro é denominado coeficiente. E o segundo é necessariamente uma potência de base 10 elevada a um expoente correspondente a ela. Preste atenção. Como eu estava falando com vocês aqui, ó, 2 vezes 10 elevado à quarta. N é o 2. E a minha potênciazinha aqui, que é meu N minúsculo, é o 4. Foi. Entenda isso. N é um expoente inteiro e N é tal que ele tem que estar compreendido entre 1 e 10. Tem que ser maior igual a 1 e menor do que 10. Ou seja, de 1 até 9,99999. Não pode ser 10 e não pode ser 0. Tá legal? Para exprimir medida de uma grandeza, N deve ser formado por todos os algarismos significativos que nela comparecem. Uma situação aqui. Para transformar o algarismo 457 milhões em notação científica, vamos acompanhar o passo a passo e vamos entender isso. Primeiro, reescrevemos o algarismo colocando a vírgula à direita do primeiro significativo. Já lembramos que o algarismo significativo é aquele que expressa uma medida. Vamos lá. 4, 5, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Olha meu algarismo significativo aqui. Vamos colocar a vírgula nele. O primeiro significativo é o 4. Para você poder delimitar legal, eu aconselho a fazer o seguinte. Coloca uma vírgulazinha aqui, ali no final. Quantas casas decimais que estão entre a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais. Ou seja, já sei que o expoente da minha base 10 vai ser o 8. E aqui na frente, quem é que entra? O 4,57. Preste atenção. A minha vírgula vai caminhar da esquerda para a direita. Logo, meu expoente é positivo. Então, transformando 457 milhões em uma notação científica, eu obtenho 4,57 vezes 10 à oitava. Foi, pessoal? Lembrando que qualquer situaçãozinha, qualquer dúvida, nós temos a nossa fanpage, que é o Enem Te Conto, e lá você pode expor suas dúvidas e a gente vai tentar trabalhá-las aqui. Vamos lá para uma próxima situação agora. Eu transformei um número extremamente alto em notação científica.
Vamos agora transformar um número pequeno em notação científica. Olha aqui um exemplo. Consideremos agora o número 0,00000000028. Tá? É um número para uma medida muito pequena. Reescrevemos o algarismo colocando uma segunda vírgula à direita do primeiro significativo. Vamos lá. 0,123 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha onde eu vou colocar a vírgula. Após o primeiro algarismo significativo. Até aí, tranquilo? Vamos devagarinho. Nota, minha vírgula andou 3, 6, 9, 11 casas. Reescrevo o meu algarismo significativo com a vírgula. Boto a base 10. E o meu expoente, o número de casas que eu andei. 2, 5, 8, 11. Como a minha vírgula anda da esquerda para a direita, meu expoente é negativo. Foi, pessoal? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Qualquer situação, como eu já falei, nós temos a nossa fanpage que é o Enem Te Conta e lá vocês podem postar as situações. Vamos agora entender uma outra situação. Eu não tenho só como transformar um algarismo em uma notação científica, transformar um valor qualquer em notação científica. Eu também tenho que saber operações. Eu vou colocar aqui agora as operações básicas. Multiplicação, adição, subtração e divisão. Vamos entender como funciona esse processo, para que vocês ao longo do curso possam aprimorar ele e melhorar a matemática de vocês dentro de toda essa situação. Olha só aqui, pessoal. Preste atenção agora. Adição e subtração. Quando eu vou realizar uma adição e uma subtração em notação científica, eu tenho que ter em mente algo muito importante. Primeiro, eu tenho que igualar os expoentes de todas as potências. Não posso, em hipótese alguma, somar 2 vezes 10 elevado à quarta a 3 vezes 10 elevado a 7. Muito diferentes. Então, eu tenho que colocar eles na mesma proporção. Coloco em evidência, em seguida, a potência que agora é comum a todos os fatores. No terceiro passo, adiciono ou subtraio os meus coeficientes. 2 menos 3, 5 menos 4, e assim vai. E, se necessário, eu movo a vírgula a fim de entrar naquela condição de notação científica. Ou seja, que o meu algarismo n, o meu coeficiente, tem que estar compreendido entre 1 e 10. Maior ou igual a 1 e menor do que 10. Sempre, notação científica, o coeficiente tem que estar entre 1 e 10. Não vamos esquecer disso, tá legal? Continua comigo. Olha o exemplo aqui. Seja A igual a 5,3 vezes 10 à sexta. B igual a 1,75 vezes 10 à oitava. E C igual a 7 vezes 10 elevado à quinta. Determine o valor de A mais B mais C. Primeiro, eu igualo os expoentes, como eu já tinha citado no passo a passo de vocês. A igual a 5,3 vezes 10 à sexta. Eu escolhi igualar todos os expoentes à base 10 elevado à sexta. Porque está entre 8 e 5, para simplificar e para ficar legal. B igual a 1,65 vezes 10 a 8. Eu ando duas casas decimais, retiro 2 do expoente, subtraio 2 do meu expoente. 8 menos 2, 6. Já igualei 1. Foi? Segundo, 7 vezes 10 à quinta. Eu ando uma casa decimal, olha lá, e acresço 1 ao meu expoente. 10 elevado à sexta. Agora sim, ó, todos três encontram-se com a mesma base e o mesmo expoente. Então, o que eu faço? Eu coloco 10 à sexta em evidência. E aí eu realizo a adição entre os três termos. 5,3 mais 175 mais 0,7. 175 mais 5,3, 180,3, mais 0,7, eu obtenho o valor de 181 vezes 10 elevado à sexta. Porém, vamos lembrar da condição de notação científica. N tem que estar compreendido entre 1 e 10. 181 é maior do que 10. Então, eu fujo da condição de notação. Faz-se necessário
mover a vírgula a fim de colocá-lo na condição de notação científica. Para isso, o que eu faço? Aquele passo a passo lá do começo. Escrevo o algarismo, colocando a vírgula após o primeiro significativo. Conto quantas casas tem? 1,81. Como são duas casas, acresço duas casas ao expoente. Ou seja, o somatório desses três termos me obtém, em notação científica, o valor de 1,81 vezes 10 elevado à oitava potência. Foi, pessoal? Tranquilo até aí? Lembrando que, para todo mundo que participa do nosso site, para todo mundo que está em contato com a gente, que está aí assistindo nossas aulas, esse material futuramente deve ficar disponível para os assinantes, tá legal? Galera, continua comigo. E qualquer dúvida também, presta atenção, hein? Foca. Fanpage, Enem Te Conto. Foca no gordo e assiste a essa aula que você vai se dar bem no final de tudo. Valeu? Galerinha, a gente vai dar uma paradinha para o intervalo agora, tá legal? Onde eu vou beber uma aguinha e tal, dar uma relaxada. E daqui a pouquinho a gente retorna com mais um conteúdo para vocês aí, continuando com as operações básicas. E vamos até a ordem de grandeza, resolvendo um exercíciozinho do Enem referente a isso. Valeu? Forte abraço, beijo do gordo. Vamos continuar aqui, pessoal. Continuando no assunto de notação científica, como eu já tinha falado anteriormente, na adição e na subtração, eu tenho que igualar os expoentes da potência de base 10. Preste atenção na multiplicação, ela é muito mais fácil, e a divisão também. Para multiplicar ou dividir números representados por notação científica, vamos proceder da seguinte maneira. Primeiro passo, separa os coeficientes da potência de base 10. Foi. Segundo passo, multiplico ou divido os coeficientes. 2,4 vezes 10 à quinta. Pego 2,4, 1,5 vezes 10 à sexta. Pego 1,5, multiplico 2,4 e 1,5. Terceiro passo. Aplico as propriedades de potência às potências de base 10. Ou seja, adicionar os expoentes se a operação for de multiplicação ou subtrair-se os expoentes se a operação for de divisão. Quarto passo. Se necessário, assim como na adição e na subtração, movo a vírgula a fim de confirmar a condição de notação científica. Ou seja, o meu algarismo significativo, de novo, vou repetir isso 300 vezes, tem que estar compreendido obrigatoriamente maior ou igual a 1 e menor do que 10. Sempre. Se fugir disso, fugiu da condição de notação científica. Tá legal? Olha o exemplo. Seja A igual a 7,2 vezes 10 elevado à sexta. E B igual a 2 vezes 10 elevado à quinta. Determine o valor de A vezes B. 7,2 vezes 2, olha como é que funciona. Separei os dois algarismos significativos. Multipliquei. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Uma casa decimal. Resultado, 14,4. Repito a base 10. Tá aqui, ó. E aí, como é uma multiplicação, eu somo os expoentes. 6 mais 5, 11. Ou seja, trabalhando esse valor, eu tenho 14,4 vezes 10 elevado a 11. Vamos prestar atenção? Respondam para mim. 14,4 cumpre a condição de notação científica? Claro que não, né? Então, o que eu faço? Ando com a vírgula uma casa e acresço 1 ao meu expoente. E obtenho 1,44 vezes 10 elevado a 12. Lembrando que nós temos a nossa fanpage do Enem Te Conto e também temos o lançamento do curso intensivo de português e redação em matemática no dia 7 de julho. Tá legal? Não vamos perder essa. Galerinha, posso continuar? Ótimo. Qualquer dúvida, vai lá na fanpage enemteconto.com.br e lá você vai poder falar tudo aquilo que você quer. O .com.br foi por minha culpa, tá? Desculpa aí, pessoal. É só Enem Te Conto só. Olha só, manda um beijinho lá que eu dou um recado aqui ao vivo. A galera traz o papelzinho aqui, eu mando o recado, tá? Se quiser falar pra mim, pô, gostou do meu corpite sexy, pode postar lá também que eu tô aceitando. O meu auxiliar de câmera tá aqui rindo, porque ele é um sem vergonha, tá ali atrás. Vamos continuar comigo aqui, pessoal. Se liga na brincadeira agora. Ordem de grandeza. É importante. Muito importante porque, ao final da nossa aula hoje, eu vou pegar um exercício que foi do Enem e a gente vai resolver. Esse exercício é baseado na notação científica e nisso tudo, tá? Vou tornar a falar para vocês, tá, pessoal? A notação científica,
é a base de toda a matemática, física, quando eu chegar em gravitação universal, em eletrostática e eletrodinâmica. Esse curso é importante. Apesar de ser básico, de repente o cara está em casa e fala assim, ah, porra, para que eu vou me ligar nisso agora? Não tem importância? Tem importância sim, importância pra cacete. E por mais que você não queira dar atenção a isso, lá na frente, alguém da banca do Enem, na hora de montar a questão, vai cobrar de você e aí, fumo. Valeu? Então preste atenção. Determinar a ordem de grandeza de uma medida consiste em fornecer como resultado a potência de base 10 mais próxima do valor encontrado para a grandeza. Partindo-se da notação científica, vamos lembrar lá do começo. N vezes 10 elevado a N, lembrando que meu N maiúsculo é o meu expoente. E ele tem que estar compreendido entre 1 e 10. Eu faço sempre isso nas aulas mesmo. Estou em aula, vou fazer o quê? Vamos lá, preste atenção. Existe uma condição para a gente determinar a ordem de grandeza de um logaritmo. Quando n é maior ou igual a 3,16, a minha ordem de grandeza é a minha base 10 com o meu expoente acrescido de 1. Vou de novo, com bastante calma, para vocês entenderem isso. Se n, que é o meu algarismo significativo que multiplica a base 10, for maior ou igual a 3,16, a ordem de grandeza é dada pela minha base 10, que tem o seu expoente acrescido de uma unidade. Preste atenção agora. Quando n é menor do que 3,16, a potência de base 10 permanece, ou seja, ela não sofre alteração. Então a ordem de grandeza torna-se 10 elevado a n unicamente. De novo, porque isso é importante, pessoal. Lembrando, n tem que estar em forma de notação científica. Se ele for maior ou igual a 3,16, acrescento 1 ao meu expoente da base 10. Se ele for menor que 3,16, eu mantenho a minha base 10 e o meu expoente. E essa se torna a minha ordem de grandeza. Foi? Ótimo. Vamos continuar agora. Preste atenção nessa situação que eu vou colocar para vocês aqui, para que não fiquem dúvidas e vocês acabem se atrapalhando com isso lá na frente. Olha só o que acontece agora. Determine a ordem de grandeza das medidas abaixo. Olha para cá. 3,2 vezes 10 ao quadrado. Nota que 3,2 é maior do que 3,16. Logo, a ordem de grandeza é a minha base 10 com o seu expoente acrescido de 1. Ou seja, como resposta eu obtenho que a ordem de grandeza dessa medida é 10 ao cubo. De novo, 3,2 vezes 10 ao quadrado. 3,2 é maior do que 3,16. Então a minha ordem de grandeza é, repito, a base 10, pego o meu expoente da base 10 e acrescento 1 a ele, obtendo que a ordem de grandeza 10 ao cubo. Legal? Bem devagarinho. 3,4 vezes 10 a menos 3. 3,4 também é maior do que 3,16. Olha o que acontece. A ordem de grandeza é a base 10 com o seu expoente que é negativo, acrescido de 1, ou seja, uma adição, mais 1. A ordem de grandeza torna-se a base 10 menos 3 mais 1 elevado a menos 2. Foi, pessoal? Tranquilo? Qualquer dúvida, Enem Desconto tá lá para isso. Não é site de fofoca não, tá? Não vai ficar lá contando tua vida não. Lá é para tirar dúvida. Outra situação que eu tenho aqui. 2,8 vezes 10 ao cubo. 2,8 é menor que 3,16. Como ela não obedece àquela condição de ser maior ou igual, eu não preciso fazer nada. Apenas repito que a ordem de grandeza é a base 10 e seu expoente sem alteração. Ou seja, OG é igual a 10 elevado a 3, 10 ao cubo. Foi, galera? Se ficou qualquer dúvida,
vocês podem pegar e tirar por aí. Continuando. Ó, vamos lembrar, hein? Nem te conto, não é site de fofoca, não. Nem te conto, né? Nem te conto é o cacete. Vai lá tirar dúvida, não vai lá ficar de palhaçada não, que porrada come. Vamos continuar agora. Opa. Aqui, ó. Eu tenho aqui uma questãozinha do Enem que remete a essa situação. Preste atenção. Os números e cifras envolvidos quando lidamos com dados sobre produção e consumo de energia em nosso país são sempre muito grandes. Apenas no setor residencial, em um único dia, o consumo de energia elétrica é da ordem de 200 mil megawatts-hora. Para avaliar esse consumo, imagine uma situação em que o Brasil não dispusesse de hidrelétricas, tá? Não tem hidrelétrica, vamos poluir o planeta. Vamos queimar carvão, galera, churrasco. E tivesse de depender somente de termoelétricas, onde cada quilograma de carvão, ao ser queimado, permite obter uma quantidade de energia da ordem de 10 kWh. Considerando que um caminhão transporta, em média, 10 toneladas de carvão, a quantidade de caminhões de carvão necessária para abastecer a termoelétrica, as termoelétricas a cada dia, seria da ordem de, opção A, 20, opção B, 200, opção C, 1.000, opção D, 2.000 e opção E, 10.000. Gente, vamos lá. A física é uma ciência muito legal. Ela envolve a matemática e o português. Ou seja, você tem que interpretar o que você está lendo, coletar os dados daquilo que você está lendo e aplicar isso matematicamente. Ou seja, é a única que você faz as duas coisas ao mesmo tempo. A matemática não tem esse privilégio, desculpe os matemáticos, nem o português tem esse prazer que eu tenho. Então, preste atenção. Primeira coisa, eu retiro os dados da questão. Isso aqui, ó, é o que a questão me fornece. 1 kg igual a 10 kWh. Lembrando que quilo é 10 ao cubo, logo eu tenho 10 elevado à quarta watts-hora. Um caminhão transporta 10 toneladas, 10 vezes 1.000 quilogramas. 10 vezes 10 ao cubo, 10 à quarta quilogramas. E um dia, uma usina, uma cidade consome 200 mil megawatts. Mega é um múltiplo, que equivale a 10 à sexta. 1.000, 10 ao cubo e 200, já jogando em notação científica, olha aquele papo que eu mandei para vocês lá no começo da aula, 2 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao cubo, vezes 10 à sexta. Vocês já sabem. Repito, o meu algarismo significativo, somo os meus expoentes. 6 com 3, 9, com 2, 11. 2 vezes 10 a 11 watts-hora. Primeira coisa, eu resolvo essa questão aplicando duas regras de 3. Primeira regra de 3. Olha aqui, ó. 1 kg de carvão equivale a 10 à quarta watts-hora. Eu quero saber quantas quilogramas vão equivaler ao necessário para abastecer uma cidade. 2 vezes 10 a 11 watts-hora. Olha aqui. X vezes 10 à quarta igual a 2 vezes 10 a 11. X igual a 2 vezes 10 a 11 por 10 elevado à quarta. Opa, divisão de notação científica. 2 dividido por 1 dá 2. 4, que vai, 11 que vai subtrair 4, obtém que X igual a 2 vezes 10 à sétima quilogramas. Ou seja, 2 vezes 10 à sétima quilogramas de carvão são necessários para me gerar 2 vezes 10 a 11 watts-hora. Agora eu obtenho o número de caminhões, que é o que a questão me pede. De novo, regra de 3. Um caminhão igual a 10 à quarta quilogramas. Lembra? Lá do início a questão me deu esse dado. N caminhões tem que carregar 2 vezes 10 à sétima quilogramas. De novo, multiplico cruzado, nosso famoso cruz credo. N vezes 10 à quarta igual a 2 vezes 10 à sétima. N é igual a 2 vezes 10 à sétima, dividido por 10 à quarta. 7 menos 4, 3. Ou seja, eu necessito de 2 vezes 10 ao cubo caminhões. 10 ao cubo, né, galera? 3 zeros. Ou seja, 2.000 caminhões carregando isso tudo. Opção correta, letra D, de danado. Ou seja, pessoal,
Hoje a nossa aula de física baseou-se praticamente nos conceitos básicos, que são muito importantes para vocês. Uma outra situação que a gente vai ter aqui, muito importante, eu quero abordar com vocês, é que ontem o professor Vladimir estava dando a aula dele. Eu estava lá em casa, sabe, que eu sou um admirador do Vladimir, apesar dele não ser do mesmo sexo que o meu, porém, então eu estava apreciando a aula dele. Eu gostei até quando ele usou quando a professora lá do Coelhinho Tarado te ensinou aquilo e tal, achei muito maneiro. Mas preste atenção, ele estava falando sobre energia cinética com vocês, né? Deixa eu abordar esse conceito com vocês aqui agora. Energia cinética é a energia do movimento. Todo corpo que possui velocidade, ou seja, que se movimenta, tem energia cinética. Ontem, quando ele estava falando sobre temperatura, calor, essas coisas todas, ele estava falando sobre isso. Então vamos entender. Para que eu tenha energia cinética, eu tenho que ter velocidade. Se o corpo não tem velocidade, ele não tem energia cinética. Ou seja, é C igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Eu espero que vocês tenham, ao andar do curso, ao caminhar ao nosso lado, o prazer de aprender alguma coisa. E que isso tudo seja voltado para o aprendizado de vocês. Eu quero que vocês passem no Enem. Aliás, é o pensamento de todo mundo aqui do Gabarito Enem. Esse curso foi aberto para vocês. Então a gente quer que de verdade vocês estudem conosco, fiquem conosco, assistam nossas aulas. Tem dúvida? Fanpage, Enem Te Conto. Chega lá, larga a dúvida, bonitinho. Se a gente não tiver o tempo de tirar na aula que a gente está dando, na aula seguinte a gente aborda essa dúvida e o conteúdo vai seguindo de acordo com a necessidade de vocês. Lembrando de novo, esses conceitos são importantes. Eu preciso que vocês mantenham eles na cabeça de vocês para que ao longo do curso, quando eu chegar lá na frente, em eletrostática, em eletrodinâmica, quando eu abordar gravitação universal com vocês, que a gente vai trabalhar com valores mais ou menos assim, ó, igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, ou seja, a carga elementar do elétron, vocês consigam resolver isso. Ou, quando a gente abordar aqui, C igual a 3 vezes 10 elevado a 8, e eu multiplique isso por 2 vezes 10 ao quadrado elevado ao quadrado. Vai ficar lindo, não vai? Então, pega essa porcariazinha de notação científica e enfia na sua cabecinha, de um jeito ou de outro. Não tenho pena de falar assim não, porque no final, quem vai agradecer é você por ter aprendido isso daqui. Valeu, galera? Eu quero mandar um beijo aí para minha esposa que está lá em casa me assistindo, para minha filha Rayara, para o meu filho João Pedro, para o Arthur, para o Gabriel, para todo mundo, para o meu auxiliar de câmera que está ali se escangalhando de rir ali atrás e para a oportunidade toda que esse site está dando para a gente mostrar o nosso trabalho aí e ajudar um pouquinho mais na formação de todos vocês. Valeu? Galera, espero que tenha ajudado vocês. A próxima aula é com o tio Leonardo, é excelente professor de biologia. Tudo bem que ele também não curte muitas coisas e tal, mas é uma boa pessoa, tá bom? Um forte abraço, beijo do gordo, Clotilde e Juremas. Saudades de todos. Tchau, tchau.